Abram suas Bíblias aí no livro de Êxodo. Quero chamar a atenção de vocês para o versículo 9 e 10 do capítulo 8 de Êxodo. O livro de Êxodo é um livro muito interessante para se ler, mas eu quero destacar hoje, para falar sobre esse tema agora ou nunca, essa coisa pitoresca que aconteceu aqui, enquanto a segunda praga das 10 caía sobre o Egito. Então abra a tua Bíblia aí, no capítulo 8. No versículo de número 9 e 10, Moisés diz assim para o faraó: tua é a honra de dizer quando devorar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs, e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Isso foi resultado do pedido do faraó no versículo de número 8, que pediu para Moisés orar. E faraó aqui revela algo que é o mal de muita gente: a procrastinação. Aquilo que a gente fica adiando sem nenhum motivo justo, ou então até mesmo para complicar mais a situação. Quando eu olho para esse texto, também me faz lembrar de uma expressão que Jeremias usou. Com certeza não era sobre este faraó, mas caberia bem a este faraó. Jeremias 46, 7, falando sobre o rei do Egito, a Bíblia diz assim: dei ao rei do Egito esse novo nome, falador espalhafatoso, o homem que perdeu a sua oportunidade. Interessante essa fala de Jeremias a respeito do rei do Egito ali, quando a gente pensa nesse faraó aqui, não é? Ele manda chamar Moisés, porque está ali vivenciando aquela experiência sobrenatural, logo depois das águas do rio Nilo e todas as águas do Egito ter se tornado em sangue. Agora vem a segunda praga. E tem algo interessante aqui, irmãos, que tanto na primeira como na segunda, os magos do Egito, do faraó, conseguiram replicar aquilo. Se você olhar para o versículo de número 7, mas os magos fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. É interessante a gente olhar nisso daqui, para que nós tenhamos uma percepção assim de que a Bíblia não escondeu do potencial das trevas. A Bíblia fala da capacidade que Satanás tem, em 2 Coríntios capítulo 11, de se transfigurar em anjo de luz. É interessante quando a Bíblia também não esconde aqui esse período do poder da magia negra à época de Moisés. Eles conseguiram fazer o bastão virar cobra também, eles conseguiram replicar a praga da água virar sangue, eles conseguiram, mas só foi até aqui. A partir da terceira praga em diante, eles não conseguiram mais. É como se Deus tivesse colocado um limite assim. E é assim que eu entendo, irmãos, com relação ao o misterioso poder e ação do inimigo sobre o mundo. Que há um limite de Deus, e a Bíblia não esconde isso. Agora, por que Deus permite, eu não tenho a resposta, mas que Deus tem um limite, tem. Isso acontece tanto aqui como no livro de Jó, quando Deus coloca limites, as fronteiras que Satanás poderia chegar até na vida de Jó, quando o próprio Satanás procura Pedro, ou melhor, procura Jesus, pedindo autorização ali para testar Pedro,
Impressionante, a Bíblia nos dá uma ideia assim, de que há um controle absoluto de Deus. A Bíblia só não nos dá a resposta de alguns porquês que a gente gostaria, mas, como eu sempre digo e quero repetir para vocês, nas minhas perguntas que faço para Deus, eu sempre ouço uma resposta que é um raciocínio que eu tenho. Eu não tenho a resposta, mas eu percebo Deus meio que falando para mim assim: e aí, você vai continuar comigo? Como Jesus, quando desafiou os seus discípulos, depois que ele prega aquela mensagem esquisita no capítulo 8 de João, e os discípulos começam a abandoná-lo, e ele pergunta para os seus discípulos próximos: e vocês não vão também? Aí Pedro falou: para onde a gente vai? Então é impressionante, irmãos, tem alguns momentos que nós estamos vivendo algumas dificuldades que a gente gostaria de saber por quê, mas o ideal é ficarmos com o para quê, né? Já que isso me aconteceu, o que vou fazer? E aí a Bíblia vai nos estimular a ter bom ânimo, a agirmos com clareza, sendo sal, sendo luz. Impressionante isso. Mas olhemos aqui para o espalhafatoso, para aquele que perdeu a sua oportunidade. Irmãos, que coisa esquisita aconteceu aqui nessa passagem bíblica. Moisés garante ao faraó que ele teria a honra de estancar a praga a praga mais barulhenta e escandalosa das 10, que foi a das rãs, né? Imagine, irmãos, como essa praga, além do barulho que elas fazem, o barulho que muita gente faz quando se encontra com um sapo ou com uma rã, né, pastora Sandra? Então, impressionante assim, parece que o mundo acabou, que alguém morreu, ou que uma desgraça aconteceu. Vai ver um sapo, misericórdia, né? Impressionante como é um troço barulhento, o negócio. Então a praga mais barulhenta das 10 está acontecendo aqui. E o infeliz do faraó faz uma coisa, irmãos, que eu penso que é para chamar-nos atenção. Moisés chega para ele e fala assim: olha, tu é a honra, diga aí. O faraó, existem algumas especulações sobre a atitude do faraó, mas são só especulações. A Bíblia não diz, mas o faraó diz. Quando Moisés chega para o faraó assim: quando você quer que isso acabe? O faraó: amanhã. Gente, amanhã. Mas por que prolongar aquilo? Por que ficar mais uma noite, mais um dia, com aquela praga invadindo todas as casas? Então o cara adia o problema, e depois a Bíblia vai fazer menção sobre esse indivíduo ou algum parente dele como sendo alguém que perdeu a sua oportunidade, adiou a praga. Há uma possibilidade, segundo os estudiosos, da esperança que o faraó teria de seus magos conseguirem desfazer aquilo. Mas essa não é a prática do inimigo. O inimigo só consegue piorar a situação e nunca melhorar. Eles replicaram isso, vocês leram o versículo 7 do capítulo 8? Não sei porquê, mas eles fizeram o mesmo, através das suas ciências ocultas. Mas o inimigo consegue só piorar a situação, mas nunca resolve. Quando há uma aparente solução, é para que depois a coisa fique mais complicada, se a fonte não é a fonte de Deus. Ele tinha esperança ali, seus magos desfazer aquilo, mas eles só conseguiram replicar. Outro ensino que tem aqui, irmãos: quando o faraó responde para Moisés: amanhã,
Moisés diz assim, ó, será como tu dizes, será exatamente como você está falando. Há um versículo poderosíssimo na Bíblia, Provérbios 18, 21, que diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. E quando eu olho para esse texto, isso fica muito explícito. Como Deus estava colocando, às vezes isso acontece, exatamente como Moisés disse aqui, as coisas vão acontecer do jeito que você falou, será como tu dizes, e com um alvo, irmãos. O alvo aqui é para que todos soubessem, e principalmente o faraó, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. É Deus deixando bem claro a sua vontade, é Deus dando a autoridade para que um homem venha saber como ele tem controle sobre aquilo. Então Moisés diz para o faraó, vai ser do jeito que você falou. Isso não é normativo, isso não é uma norma, mas é algo que nós devemos nos preocupar por causa da nossa palavra. E aí sim, as nossas palavras são os elementos de nossas vidas, fatos de nossas vidas, que vão nos comprometer sempre. Eu amo citar sempre esses 2 versículos de Mateus 12, para que ninguém, no dia do juízo final, vocês vão lembrar, o pastor falou sobre isso. Olhe por favor, queridos, para Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, Mateus 12, versículo 36 e 37, mas eu lhes digo, que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Impressionante isso, né? E agora vem, pois por suas palavras, agora todas, você será absolvido, e por suas palavras você será condenado. Tem uma frase atribuída a Agostinho, não sei se foi ele que disse, mas o pessoal atribui muitas frases a alguns famosos aí, para ver se a frase pega, né? Mas assim, que nós somos senhores do que pensamos, e escravos daquilo que a gente fala. Então, enquanto você pensa, você é senhor daquilo, mas se você falou, você se transforma num escravo daquilo lá. Irmãos, e tem tudo a ver mesmo. Quando a Bíblia começa a fala em Provérbios 18:1, a gente vai ver que é a palavra, foi pela palavra que Deus criou todas as coisas. E disse o Senhor, no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse o Senhor. Quando vai se falar de Jesus, Jesus é chamado de o Logos, de a palavra. Você pega o primeiro capítulo de João, do Evangelho de João, você vai ver essa revelação ali nos primeiros versículos do capítulo, de que Jesus é o Logos de Deus, é a palavra, através de qual tudo criou. Por isso, e é pela palavra, que o indivíduo é salvo em Cristo Jesus. Se com tua boca, você pega Romanos capítulo 10, fala que se com tua boca confessares e o teu coração creres, porque com a boca nós confessamos e com o coração, e aquele coração está falando com a nossa razão, então você receberá a salvação. Então, queridos, quando Moisés diz para o faraó, será como você disse, é porque a palavra realmente é a que vai nos comprometer diante do Senhor. Tem uma coisa que eu sempre falo aqui, para que nós não venhamos nos esquecer, né? De que
O que nos compromete mesmo são as nossas atitudes, as nossas palavras seguidas das nossas atitudes. E é impressionante que a gente meio que se persegue por conta de alguns sentimentos, por conta de alguns pensamentos, mas Jesus fala que nós somos um celeiro. Aqui dentro tem muitos maus pensamentos. Abre a tua Bíblia aí em Mateus capítulo 15. Mateus 15. Em Mateus capítulo 15, versículo de número 19, olha como nós somos por dentro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Estas coisas tornam o homem impuro, quando elas saem do coração, porque elas estão lá. Por isso é que quando Moisés diz para o faraó, vai ser como você disse, as nossas palavras têm nos comprometido, diante de Deus e diante dos homens. Eu vi um conceito sobre integridade, um conceito simples, falou assim, uma pessoa íntegra é a pessoa que faz o que ela disse que ia fazer. Esse é um conceito simples de integridade. Faz o que diz que ia fazer. Muito bem, gente. Depois de pensarmos nisso, depois de lembrarmos da responsabilidade que Moisés deixou o faraó ali, vai ser do jeito que você falou. Vamos pensar qual que é o propósito de Deus com relação ao agora ou nunca? Sabe por quê? Porque tem o hoje de Deus, tem o agora de Deus. E o agora de Deus é o agora, é o único momento que nós estamos vivendo. A Bíblia vai dizer assim, abre no hoje de Deus para você ver alguns hojes de Deus. Hebreus, abre aí a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 13, 14 e 15, diz assim, antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, o hoje de Deus. O hoje de Deus, sabe quando começou? Na ressurreição de Cristo. Na minha compreensão ali começou os últimos dias, começaram os últimos dias, começou a última geração e começou o hoje de Deus. E o hoje de Deus tem uma representação, que é o nosso hoje, o nosso aqui e agora, no tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque se tornarmos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Mais um texto sobre o hoje de Deus, 2 Coríntios, abre a tua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 e 2, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável, eu socorri no dia da salvação, digo-lhes que agora, irmãos, não amanhã, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, amém? Vamos aplaudir ao Senhor pelo agora de Deus, olha que bênção, irmãos. Irmãos, a Bíblia manda nós fazermos planos, a gente tem que planejar, nós temos uma agenda, nós temos isso. E há o conselho de Provérbios 16:3, para nós confiarmos ao Senhor os nossos planos, e eles serão estabelecidos. O problema é você não fazer o que é preciso aqui e agora.
Olha que coisa linda. Me lembro desse salmo aqui, que foi a primeira expressão que usei quando fui me dirigir à igreja, dirigindo um culto. Primeira vez que eu fui à frente. Salmos de 118, 24. Eu abri aquele culto dizendo esse salmo aqui, ó. Este é o dia que o Senhor fez. Hoje. Alegremo-nos e exultemo-nos neste dia. Que bênção, né, irmãos? Então, este é o hoje de Deus. E é tão interessante, irmãos, quando o faraó fala amanhã, o amanhã é um dia que sempre desaparece. Quando o amanhã chega, ele vira hoje. Então, é muito interessante isso. Aconteceu uma coisa no propósito de Deus na segunda praga, e eu quero alertar vocês para isso. Aconteceu do jeito que foi pedido. Volte lá para Êxodo, por favor. Êxodo capítulo 8. Olhe para o versículo de número 13. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões e por isso a terra cheirou mal. Irmãos, é o seguinte: as consequências sempre vêm por nós não fazermos as coisas no tempo que precisa ser feito. Parte de Deus sempre o perdão, a compreensão, a misericórdia dele diante dos nossos postergar, da gente adiar aquilo que precisa ser feito. Mas as consequências, o Senhor permite que a gente sofra, a que a gente aguenta. A Bíblia diz que a terra cheirou mal. A praga passa, o erro é consertado, mas as consequências ficam. Uma delas é o cheiro mal de nós adiarmos as atitudes honrosas que precisamos tomar e não estamos tomando. Decisões que precisamos começar hoje, estamos adiando. O que fica? Fica as consequências, fica o cheiro mal. Eu espero que o Senhor, com o seu Santo Espírito, toque no coração de cada um de nós aqui, para que nós venhamos, estimulados pelo Espírito, parar de adiar algumas coisas na minha vida, que eu preciso parar. Estou marcando datas, estou falando que amanhã, estou deixando para o ano que vem. Esse é um tempo de muita tentação, tá? Falar, o ano que vem. Irmãos, vamos começar hoje. Vamos começar hoje. Vamos tomar as atitudes hoje que já me compromete amanhã já levantar agindo. Vamos ligar hoje. Vamos mandar aquela mensagem hoje. Vamos fazer aquele pedido de perdão hoje. Vamos liberar o perdão hoje. Vamos começar a ler a Bíblia hoje. Vamos começar a orar mais hoje. Vamos falar com quem precisamos falar hoje ainda. A postergação daquele homem importante, o misterioso adiar do cessar de uma praga, eu creio que para mim, ela está escrito aqui, para que nós jamais façamos o mesmo. A idiotice, a falta de senso daquele homem, nos faz lembrar de um Deus que mandou que nós nos preocupássemos
com o nosso hoje. A ponto de, quando Jesus fala sobre a oração que deve ser a nossa prática de vida, ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É hoje, irmãos. É aqui e agora. É agora ou nunca. Então não adie mais a sua bênção, não adie mais o seu compromisso de fazer o que é preciso. Faça isso ainda hoje. Amém?